Nesse vídeo eu trago para vocês, mais uma vez, sobre o andamento do tema 5090. Para quem não sabe, trata-se daquela ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade contra a Caixa Econômica Federal, que aplicava o índice de correção no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador, ATR, e a ATR chegava a mês que até zerava. E o prejuízo foi muito grande. E todos os trabalhadores que tiveram suas contribuições entre 1999 a 2013 tiveram muito prejuízo. Foi então que o Partido Solidariedade entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre o andamento do processo, de forma bem rápida, resumida para vocês. Sabemos que essa ADI tramita junto ao STF. E o que aconteceu? Por várias vezes, esse processo entrou em pauta para julgamento e foi excluído. Até que no dia 20 de 4 de 2023, abriu para a votação. Teve o voto do ministro Barroso, seguido pelo voto do ministro André Mendonça. Como vocês sabem, e aqueles que não sabem, foram os votos que reconheceram que realmente os trabalhadores têm o direito, mas aí jogou para a política. O que aconteceu? No dia 27 do mesmo mês, do mês 4 de 2023, abriu para a votação do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques, por sua vez, pediu vista desse processo e ficou com esse processo por mais de 4 meses corridos e devolveu esse processo só no dia 27 de 4 de 2023. Pois bem, o que aconteceu no dia da devolução desse processo para cá? Esse processo, que foi devolvido no dia 27 do 4, hoje já é dia 3 do 10, esse processo não entrou em pauta para julgamento. Veja que ele não entrou em pauta para julgamento. O que demonstra aqui é que essa demora no STF, ela é premeditada. É uma demora de todo o STF, inclusive do cartório do STF. Já é tudo preparado, tudo programado já para demorar esse processo. Porque esse processo não entrou em pauta para julgamento, esse processo sequer está concluso para o relator. Porque quando o processo está concluso para o relator, os autos estão conclusos para o relator, está à disposição do relator. Isso significa, se não está concluso, nem está ainda à disposição do relator, que é o ministro Barroso. Sabemos que o ministro Barroso agora é o presidente do STF e que vai perdurar até 2025. Não sabemos se o ministro Barroso continuará na relatoria desse processo ou se ele vai passar essa pasta para outro ministro, porque o ministro agora vai acumular função, tanto como relator, como também como presidente do STF. Mas alguns processos, ele vai sair da relatoria e passar para outros ministros. O que acontece aqui, ou o que aconteceu nesse interim da suspensão desse processo, desde o primeiro dia de vista do ministro Nunes Marques? Vários outros processos, durante esse lapso temporal, foram julgados ou iniciado o julgamento. E esse processo ficou parado. Esse processo fica esquecido. Veja só. Foi julgado o marco temporal. Deu início ao processo de descriminalização do aborto. Foi julgado também, ou deu início ao julgamento, o processo de descriminalização das drogas. Foi julgado também o processo sobre o teto mínimo do salário dos enfermeiros. Está sendo julgados os atos antidemocráticos. E dezenas de outros processos entraram em pauta de julgamento, foram julgados ou deram início ao julgamento. E esse processo ficou parado. Esse processo sequer
se encontra concluso para o relator. Isso é um absurdo. Isso é um descaso com todas as pessoas que contribuíram durante todo aquele período, que estão no prejuízo. É um processo milionário, como eu falei para vocês em outros vídeos. É um processo milionário. É um processo inclusivo, que pega uma gama de pessoas muito grande, porque todas as pessoas que contribuíram para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço entre 1999 a 2013 têm esse direito. Por isso eu falo que é um processo inclusivo e esse processo fica parado. Esse processo, ele fica parado e eles julgam outros processos muito mais novos do que esse processo. Processo que tem 2, 3 anos, ou até mais novo ainda. Processo que aconteceu, os problemas esse ano, como os atos antidemocráticos, que estão sendo julgados. E um processo como esse está sendo esquecido. Não podemos esquecer desse julgamento. Nós temos que manifestar, temos que falar desse tema, para não ficar no esquecimento. É que eu tinha para falar para vocês sobre o andamento desse processo, como que está, para vocês terem uma ideia de como ficou o andamento do processo depois que o ministro devolveu os autos. Não aconteceu nada, a não ser várias petições que são juntadas diariamente, pessoas ingressando, pedindo modulação, a futura modulação, no caso, se acontecer um julgamento final, para aquelas pessoas que perderam seus processos anteriormente, essas pessoas possam também fazer parte desse julgamento. A não ser isso, não tem mais nada, não tem andamento nenhum. E o pior, todo mundo emudeceu. Cadê o próprio partido Solidariedade, que é autor desse processo? Não fala mais nada. Depois que o ministro Barroso deu aquele voto e julgou o processo para ser pagos retroativos por meio da política, por meio dos acordos, o Partido Solidariedade emudeceu, não fala mais nada. Eu acho que concordou com aquilo lá. Já foi o suficiente para o Partido Solidariedade. Infelizmente, o Partido Solidariedade tomou essa iniciativa, até o julgamento estava ativo, e agora o partido emudeceu, não fala mais nada. Eu tinha para falar para vocês sobre esse andamento do processo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meu vídeo tem relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal, passar esses vídeos para as pessoas, porque se não tiver visualização desses vídeos, se não tiver comentário, o YouTube entende que esses vídeos não têm relevância e não passa esses vídeos para as pessoas e não chega ao conhecimento de alguns políticos, de algumas entidades que possam ajudar nesse andamento do processo. É o que eu tenho para falar para vocês. Por hoje é só e fiquem com Deus.